Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada mesmo pela sua companhia nesta segunda-feira, #Segundou. Vamos embora começar a semana muito bem e com muita informação, como tem que ser, né? Porque aqui é bem assim mesmo. E olha só, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre automedicação, sobre os riscos dessa prática, tá, gente? Por mais que a gente fale, parece que ainda assim é pouco, né? Para alertar toda a população sobre esse assunto. Tem artesanato também hoje, nós vamos conhecer a Malocriando. Já ouviu falar? Essa lojinha? Ainda não, então não se preocupe, você vai conhecer ela já já. Cada coisa linda e fofíssima. E também vamos falar sobre um curso de criação literária para a terceira idade. Olha só, essa pode ser uma grande oportunidade para você, viu? Fica aqui ligadinho com a gente, não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, nosso aplicativo da TV Mar, quem sabe ainda pela nossa fanpage no Facebook, que também transmite a nossa programação ao vivaço aí para você que nos assiste de qualquer lugar do mundo. Tá com o computador aí, é só acessar, tá? Lá no Facebook, a nossa fanpage, que você consegue nos acompanhar. Facinho, facinho. E aí, falar em Facebook, eu lembrei também das redes sociais, né? Convidar vocês para também estarem com a gente lá nas nossas mídias sociais. Nós estamos no Instagram com o perfil @TVMar Canal 25 e lá no Facebook, como eu estava falando há pouco, com a nossa fanpage, que é TV Mar. Se você ainda não segue, se você ainda não curte, segue, curte, acompanha os nossos perfis, deixa o seu like, deixa o seu coraçãozinho lá, né? Comenta com a gente, enfim, interage conosco, porque nós gostamos muito, muito mesmo de ter vocês lá hoje, juntinho assim com a gente. Lembrando ainda que você consegue acompanhar as nossas reprises de entrevista, de matéria, deixa eu ver aqui, de algum quadro, culinária, que eu sei que vocês gostam muito, né? Alguma receitinha, perdeu algum ingrediente, não tem problema. Dá para você acompanhar tudo isso quantas vezes você quiser no nosso canal no YouTube. É lá que está o nosso acervo. Acesse lá, TV Mar Canal 25, que você vai poder acompanhar tudo isso e muito mais, tá? De toda a programação aqui da TV Mar, não é só do Bem Assim, não. Vamos embora começar o dia, gente, com muita informação. Como eu falei logo no começo do programa, parece que quando a gente fala em automedicação, né, parece que por mais que a gente fale nesse assunto, ainda assim tem gente que prefere correr o risco de se automedicar. E para falar sobre esse tema com a gente hoje, eu recebo aqui a doutora Andréa Tatiane, ela que é clínica geral. Muito bom dia, Andréa. Seja muito bem-vinda aqui ao Bem Assim. Bom dia a todos. Tatiana ou Tatiana? Tatiane. Tatiana, então acertei. Porque geralmente sempre tem aquela letrinha ali no final, a pessoa confunde. Bom dia, Tati. Vamos começar falando, né, sobre a automedicação. Ela realmente possui riscos para a nossa vida, para a nossa saúde? Possui, né? A automedicação é um problema mundial, mas é um problema principalmente do brasileiro, tá? Existem riscos, a intoxicação é o maior risco que se tem. Muitas vezes, quando a gente se automedica, a gente atrasa o diagnóstico de uma doença, tá? Implica num atraso do diagnóstico, às vezes o paciente numa gravidade de uma doença, num caso de morte, tá? A medicação, a gente fala que a medicação ela pode ser uma solução, mas ela pode ser um problema. Sim. Tudo vai depender da dose, da maneira como ela foi prescrita, né? Uma medicação, para ela ser bem prescrita, tem tempo, tem horário, tem a posologia correta, tá? O uso indiscriminado do antibiótico, principalmente, apesar de já ter sido pela Anvisa, a gente só poder fazer uso de antibiótico, pelo menos das farmácias só poderem fazer uso com a prescrição médica. A gente ainda encontra gente que usa indiscriminadamente, pode levar a resistência bacteriana. Então, assim, são muitos os problemas da automedicação. Você falou sobre a questão de ser brasileiro, né? Que essa é uma questão que já vem de muito tempo. Então, a gente pode falar que é uma questão cultural ou é algo, podemos falar, não sei, mais brando, um hábito, assim? É uma questão cultural também. Mostra a falha também um pouco do sistema mesmo. Sim. Às vezes é mais fácil você chegar na farmácia e tentar comprar medicação do que conseguir um atendimento médico, né? Ou a gente também está nesse dia a dia tão agitado, é mais fácil você também chegar na farmácia do que você agendar uma consulta com o médico, né? Que aí a gente está nesse momento, acho que a gente vive nessa fase do imediatismo, né? Você quer resolver... tudo ali na mesma hora. Você quer resolver
O plantão e atendimento clínico, a gente vê às vezes pacientes que têm 1 mês, 2 meses de sintomas, 3 meses de sintomas. Quando já não aguenta, é que às vezes procura o médico. Aí você vai sentindo uma dor, começa a fazer analgesia, faz uso de medicação, às vezes de anti-inflamatório, pode levar a um problema renal. Muitas vezes, algumas pessoas que já fazem uso de medicação, né? Hipertenso, que tem muita gente, diabético, o uso de anti-inflamatório nesses pacientes tem que ter o maior cuidado. Então, às vezes, você tem um problema e por causa da automedicação, você acaba criando novos problemas por causa do uso indiscriminado. E aí, nesse caso também entra, a gente vê muito, né, as pessoas indo ali na farmácia para comprar, eu tô com dor de cabeça, vou comprar, como você falou, né, um analgésicozinho, eu tô gripadinha, aí vou comprar um anti-inflamatório, enfim, alguma coisa assim. Que esses remédios, eles são mais acessíveis. Também causam problemas esse uso indiscriminado desse tipo de remédio? Você falou sobre antibiótico, que a gente sabe que é um remédio que é mais forte, né? Mas esses que são mais leves? Na verdade, existem as tarjas, né? Medicação de tarja branca, que são esses que você pode comprar com facilidade na farmácia, inclusive pode ter a orientação do farmacêutico. Eles são exatamente tarja branca porque ele tem um risco, existe, mas é diminuído. O problema é você comprar uma vez um antitérmico, enfim, um anti-inflamatório, e usar uma outra vez não é o problema. O problema é você usar sempre. Sem estar avaliando o porquê. Você está tratando o sintoma, mas muitas vezes você não está tratando a doença. Entendeu? Mas, de fato, a liberação dele por ser tarja branca é porque o risco, usado de maneira adequada, é pouco, é mínimo, tá? Pode trazer ainda mais riscos. Falar em riscos, quais são efetivamente os riscos que a automedicação ela pode trazer para a gente, Tati? Você falou sobre essa questão de poder desencadear outras doenças, de não haver esse tratamento mais específico. Mas, por exemplo, a pessoa pode passar mal, pode ter, digamos, pico de pressão, alguma arritmia, isso também pode acontecer? Pode. O problema mais comum é a intoxicação mesmo, tá? Existem estudos feitos pela Anvisa, planos de ação já pelo governo, que avalia, na verdade, até a quantidade de internação por automedicação. E num período de 5 anos, mais de 60 mil internações foi por automedicação. Sério? Tá? No registro, também no órgão que registra as intoxicações, 28% delas, nos últimos 2 anos, foi por automedicação. Tá? Muitas vezes, você usa uma dipirona e um paracetamol, um comprimido, você usar uma vez ou outra, de 6 em 6 horas, como é a posologia correta, a gente pode fazer até 4 gramas por dia, não tem problema, mas o uso indiscriminado pode levar a uma insuficiência hepática, entendeu? Vai depender da classe de medicação que você está usando. Hoje, e é uma classe que a gente acaba tendo muita preocupação, é com os idosos. Sim. Porque eles já têm muitas vezes uma polifarmácia, uma polimedicação. Para a gente classificar em polimedicação, são pelo menos 5 fármacos diferentes usados concomitantemente durante o dia. E muitas vezes a gente já vai acrescentar mais um, né? Medicação de uso indiscriminado pode potencializar algumas outras medicações que você usa, do mesmo jeito que pode diminuir a potência de alguma medicação que você já faz uso também. Então, são vários os riscos. Existe internação por intoxicação também. Falei agora da insuficiência renal, isso. Exatamente por conta do anti-inflamatório, acaba sendo muito comum. E muitas vezes você está com dor, toma hoje um anti-inflamatório, toma amanhã um anti-inflamatório. O paciente é diabético, às vezes já tem uma alteração renal por conta do diabetes. Faz uso de anti-inflamatório indiscriminadamente, pode piorar a função renal. O paciente tem uma gastrite, faz uso de anti-inflamatório, pode levar a uma úlcera. E muitas vezes não procura saber a causa daquele problema. E aí fica só no remédio, né, gente? Só no remedinho e de repente você está ali, desenvolvendo em você outra doença que você nem imagina qual é que seja. A venda de remédios, essa venda assim indiscriminada, as farmácias, elas não contam com fiscalização? Existe fiscalização, sim. Se ela funciona adequadamente, a gente não consegue falar, mas existe. Exatamente. Falei da medicação de tarja branca. Tem a medicação de tarja vermelha e tem a medicação de tarja preta. A medicação de tarja vermelha, ela só pode ser vendida com prescrição médica. Algumas elas vão reter a prescrição, outras não.
mas elas só devem ser vendidas com prescrição médica. E aí, nessa área a gente poderia incluir os antibióticos, eles fazem parte da tarja vermelha. Tarja vermelha, tá? E a medicação de tarja preta são medicações que geralmente vai ter alguma ação no sistema nervoso central, essa precisa da receita azul. Tá? Se de fato são vendidos sem as devidas receitas, existe a fiscalização para poder, de fato, estar autuando essas farmácias. Mas, a princípio, essas medicações só podem ser vendidas com prescrição. E aí, como você já citou aqui várias vezes, a gente precisa também reforçar, sempre o mais adequado é procurar um médico antes, né? E assim, a gente vê também muita propaganda, né? Tem muita medicação que tem a propaganda aí. Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter. Às vezes a gente começa tomando a medicação, não melhorou, toma a medicação, mas até na própria propaganda, no final da propaganda, ela diz: se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Isso, fala bem rapidinho, mas é isso mesmo. Exatamente. É o último detalhezinho da propaganda, mas está lá, né? Você está com um quadro agudo de infecção, tratou agora, ótimo, mas está persistindo, tem que procurar o médico. Procurar o médico sempre, isso é o mais importante. Dicas de saúde, no geral, o pessoal, além de buscar o médico? A gente está falando de automedicação. Então, a gente tem que ter cuidado, de fato, com o que a gente toma, né? A gente está numa correria, como eu falei, no dia a dia, e às vezes uma das coisas que a gente menos observa é a nossa saúde. Às vezes o nosso corpo está falando, ele está dando sintomas porque ele está falando com a gente, que ele precisa de observação. Então, a gente precisa se cuidar. Muito bem. Contatos, redes sociais, para o pessoal de casa ficar mais atento, quem quiser até falar, tirar outras dúvidas com você, como é que eles podem fazer, André? Não tem o Face, mas tem Instagram, é do DRA, né, doutora, Andréia, Oliveira, tá? Trabalho como clínica, como você bem falou, pela Unimed, no hospital da Unimed, e fazendo consulta também, e na MedRads, que além de clínico, eu sou oncologista, eu também faço lá o atendimento clínico. Muito bem, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Obrigada aqui. eu. Muito Tchau, bom. tchau. Tchau, bom dia. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí, tá? Ainda tem muita coisa boa para rolar aqui no programa e eu tô voltando já já.